Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos do dia 13 de março de 2021 e esse é o vídeo 2 dos nossos estudos desse sábado e nesse vídeo nós vamos estudar o capítulo 11, os três reinos, e nós vamos ver o item 1, os minerais e as plantas. Pergunta 585. Que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou ainda em duas classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana um quarto reino. Qual dessas divisões é a preferível? Aí ele diz o seguinte: todas são boas, só que depende do ponto de vista. Do ponto de vista material, não é ser orgânico e ser inorgânico. Tudo bem. Do ponto de vista moral, são 4 graus. Então, veja, esses 4 graus, eles têm características bem definidas, só que, embora eles vão se confundindo ali nos seus limites. Mas vamos lá. A matéria inerte, ela constitui o reino mineral. Ela não possui mais do que força mecânica. Então, a matéria inerte, força mecânica. As plantas são compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Então, veja, lá era só força mecânica, aqui já tem vitalidade. Os animais são compostos de matéria inerte, dotados de vitalidade e tem também uma espécie de inteligência instintiva, limitada com a consciência de sua existência e de sua individualidade. Então, lá era força mecânica, nas plantas, vitalidade, e os animais, vitalidade e um início de inteligência, de consciência e de individualidade. E o homem, que é o quarto grau, que tem tudo o que tem nas plantas, no mineral, nos animais, e tem uma inteligência ilimitada, e veja, ilimitada em relação aos animais, às plantas, aos minerais, né? E essa inteligência vai dar consciência de futuro, percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, esses 4 graus, essa divisão em 4 graus, ela tem características muito definidas, né? Cada um no seu. 586. As plantas têm consciência de sua existência? Vamos pensar lá atrás. Disse o quê? Que as plantas eram matéria inerte e vitalidade. Partindo desse princípio, será que ela tem consciência? Veja, não. Elas não pensam. Elas só têm a vida orgânica. Tem a vitalidade. Só. E aí ele fala assim, as plantas têm sensações. Elas sofrem quando são mutiladas? Veja a diferença. Ela sofre. E aí ele disse que as plantas têm as impressões físicas. Quer dizer, ela percebe. Mas ela não sofre. Ela não tem sensação de dor, mas ela tem a impressão física. A força que atrai as plantas umas para as outras é independente da sua vontade? E aí sempre vai ser decorrente daquilo que a gente viu naquela característica lá inicial. Como ela não pensa, ela realmente não tem nada que depende da vontade dela. Tudo que acontece com as plantas são forças mecânicas, são força da matéria, e elas não podem se opor a isso, né? Então, porque elas não pensam, elas não têm vontade. 589. Mas o Kardec é um cara insistente, né? Olha só o que ele pergunta. Certas plantas, como a sensitiva, a dionéia, por exemplo, têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade e em alguns casos, uma espécie de vontade, como a última, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugar-lhe o suco, e a qual ela parece haver preparado uma armadilha para matar. Essas plantas são dotadas da faculdade de pensar, têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e animal? Constituem uma transição de uma para outra? Olha a resposta dele. Tudo é transição. Tudo na natureza é transição. Pelo mesmo fato de que nada é semelhante. E, no entanto, tudo se liga. Então, veja, tudo sempre
é transissal. E ele diz que a planta não pensa, então ela não tem vontade. Não tem. E aí ele compara com o nosso organismo. Nós temos no nosso organismo movimentos que acontecem sem a participação da nossa vontade, graças a Deus. Então, vamos supor, eu não preciso ficar pensando para eu respirar, eu não preciso pensar para o meu sangue circular, para o meu coração bater, graças a Deus, porque às vezes a gente está num corre-corre, então a gente esquecer de respirar, né? A hora que visse já não dá mais tempo. Então, várias funções do nosso corpo, elas acontecem de forma involuntária. E isso nas plantas é a mesma coisa, né? Eu não preciso falar para o meu estômago, ó, vamos digerir, porque agora eu já comi, então vamos fazer a digestão. Não. Eu me alimentei, o estômago sabe o que ele tem que fazer, né? Então, são coisas que eu não preciso ficar pensando. E o mesmo acontece, então, com as plantas. 590. Não há nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que os leva a procurar aquilo que lhes pode ser útil e a fugir ao que lhes pode prejudicar? Há, se o quiserdes, uma espécie de instinto. Veja, uma espécie. Isso depende da extensão que se atribui a essa palavra. Dependendo do que você acha que é instinto, dá para falar que é um certo instinto. Mas é tudo puramente mecânico. Tudo que acontece com a planta é uma força natural, uma força mecânica. Então, o que precisa ficar muito claro, e eu vou voltar um pouquinho lá para a gente conversar um pouquinho sobre isso, é essa divisão, né? A planta, ela é puramente mecânica. Então, aí ele continua. Quando nas reações químicas vedes dois corpos se unirem, é que eles se afinam. Quer dizer, que há afinidade entre eles, mas não chamais a isto de instinto. Então, veja, às vezes tem, vamos supor, o ímã e o ferro, eles se atraem, mas tem inteligência? Ah, não, o ímã pensar, meu Deus, eu vou atrair o ferro. Não, é uma força mecânica, né, que faz isso. Questão 591. Nos mundos superiores, as plantas são como os outros seres de natureza mais perfeita? Ele responde, claro, tudo é mais perfeito, tudo. Né? Só que planta é planta. A característica da planta vai ser a mesma. A característica do reino vai ser o mesmo. O animal vai ser sempre animal. Não é que vai ser para o resto da vida planta, mas é que em todos os reinos as plantas têm uma característica definida, os animais e o homem, né? Claro que aquele princípio inteligente, aquele ser que vem em evolução, ele vai passar de um reino para o outro. Porém, em todos os mundos, as características são essas, né? Um reino que é gerido pela força mecânica, né? Tem só a vitalidade ali, o primeiro lá, o mineral, só a força mecânica, né? A matéria inerte. Depois vem as plantas, a matéria inerte, força mecânica, e aí começa a vitalidade, né? O ciclo de vida. Passa para os animais. Tem tudo que o anterior tem, acrescido de características superiores. Então, veja, o animal tem todas essas questões, matéria inerte, força mecânica, vitalidade, e tem lá o início, um princípio de inteligência, ali, um instinto, a consciência da individualidade, né? Então, tem essas questões aí que percebe que é um ser distinto. E, por fim, o homem, que tem todas as características anteriores, acrescido de uma inteligência que faz com que ele perceba coisas extramateriais, que ele acredita na existência de Deus, né? Tenha conhecimento de Deus, enfim, saiba que tem um futuro, enfim. Em todos os mundos, essa classificação ela se aplica
a esses grupos, certo? Então, terminamos o vídeo 2 por aqui, a gente se vê já já.